Eu acho que a gente tem que começar a apelidar o Bolsonaro de Alibabá, né? Porque a quantidade de joias, de pedras preciosas, entendeu? Ladrão que rouba ladrão, esse não vai ter 1000 anos de perdão, né? Esse sujeito que ele pode ser colocado numa conversa como essa como uma ligação importante com a Lava Jato, certo? Por quê? É preciso lembrar a propaganda, falamos de café, ó, preciso lembrar a propaganda que ele fez da sua eleição, que era varre, 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 vassourinha. Ou seja, a classe dominante brasileira tem há muitos anos a ideia de combate à corrupção falsa, né? Isso veio na campanha do Jânio, veio no Colo Caçador de Marajás, e, de alguma maneira estranha, veio na ideia de um outsider que de outsider não tinha nada. Era um sujeito que estava há 30 anos na política elogiando torturador e etc. E olha só, a gente estava falando de combate à corrupção e agora a gente tem mais um escândalo, que é dessas pedras preciosas. E a deputada federal Jandira Fegali denunciou que eles encontraram esse e-mail onde diz, né, a gente mostrou aqui, com todas as letras, que não era para ser, né, cadastrado pedras preciosas recebidas na campanha eleitoral. O que pode acontecer com isso? Isso é gravíssimo, não é, Fernando? Vamos falar sobre isso juridicamente, mas me permita uma brincadeira antes. Eu acho que a gente tem que começar a apelidar o Bolsonaro de Alibabá, né? Porque a quantidade de joias, de pedras preciosas, entendeu? Ladrão que rouba ladrão, esse não vai ter 1000 anos de perdão, né? Bom, olha só, o que acontece é o seguinte: primeiro, a primeira análise que eu vi, que é perfeita, e eu queria explicar, é o seguinte: é de peculato. Mas eu vou além. O que é o peculato? Para quem não é do mundo direito, entenda. O funcionário público que tem a posse de bem, de valores, que são do ente público, e ele se apropria daqueles bens ou valores, comete o crime de peculato. Esse crime, a pena vai de 2 a 12 anos. 2 a 12 anos. É gravíssimo. Bom, peculato nós já temos aí, parece absoluta certeza que é o mínimo que ocorreu, porque essas pedras preciosas não estão registradas no acervo presidencial, né? E o seguinte, o Bolsonaro, depois daquele escândalo das joias, teria dito que, ó, vou ver também, está todo mundo bebendo café, mas o meu não é tão bom quanto o café da fora, hein? Vou mandar o da fora aí. Aí o seguinte, ele teve a oportunidade de devolver as joias. E o fez depois do escândalo das joias. Naquilo, ele poderia dizer, naquele momento, olha, eu não sabia o que é ruim, porque todo mundo tem o dever de saber a lei, ainda mais quem é a autoridade. Eu não sabia que não podia ficar com as joias, né? Bom, mas depois daquele escândalo, depois de ele dizer que entregou as joias, faltar as pedras preciosas, bom, estamos diante realmente de uma apropriação de bem público. Mas será que é só isso? Será que as joias foram entregues para o Bolsonaro e para a primeira-dama como presente e deveriam ser registrados no acervo presidencial? Ou será que nós estamos de um elemento muito claro de corrupção? Outro crime. Será que ele recebeu essas pedras preciosas como pagamento das ações e omissões em relação à sua relação promíscua com o garimpo? Porque essas pedras, nós não estamos falando de uma pulseira, de um brinco, de um relógio, cujo valor é elevado e por isso deveria ir para o patrimônio público. Certo?
Nós estamos falando de tipo de bens que são fáceis de desaparecer e que viram dinheiro de uma hora para outra. Não é à toa que o seguinte, que tradicionalmente os judeus sempre investiram em pedra preciosa. Porque um povo perseguido sabia que se precisasse fugir, levando consigo pedras preciosas, vem de qualquer lugar do mundo. E aí eu faço uma suposição aqui muito relevante, que a Polícia Federal precisa investigar. Doutor Andrei, nosso chefe da Polícia Federal, e todos da Polícia Federal que estiverem escutando, os nossos deputados federais, veja, eles fizeram um esforço gigantesco para que o colar e aquelas joias fossem entregues ao Bolsonaro antes do fim do mandato, antes dele embarcar para o exterior. O que se pressupõe? Que ele queria levar isso nesse voo que ele fez. Eu pergunto, será que o Bolsonaro não pegou essas pedras preciosas e levou consigo naquele voo que ele fez antes de terminar o mandato? Porque se fez isso, além da possibilidade de corrupção, que é muito mais grave do que peculato e precisa ser investigado, nós temos a possibilidade de uma evasão de divisa. Sair com patrimônio do Brasil sem declarar. E o seguinte, e se ele pegou essas pedras preciosas e vendeu lá fora, nós estamos diante de lavagem de dinheiro. A situação é grave, porque a partir do primeiro crime peculato, que já é de 2 a 12 anos, nós podemos estar diante da ponta do iceberg do tamanho do problema que ele vai enfrentar. É isso. E ainda... deixa eu só fazer um pedido aqui. Vocês estão vendo aqui do lado, ó, Pix, Revista, Fórum.com.br. A gente tem que conseguir bater a meta. O Bolsonaro recebeu 15 milhões, pessoal. 17 milhões. 17? Pô, vamos bater 18 aí, pessoal. Pô, manda um Pix. Pois é. Eu estava contando aqui, você sabe que a gente foi olhar aqui, antes de você chegar, Fernando, o pessoal fala Piauí, às vezes são as matérias legais, eu gosto da Piauí, super legal. Mas estava falando de taxa de juros, aí eu lembrei que eles foram, num dado momento, o dono lá do Itaú, que é o patrocinador da Piauí, João Moreira Salles, falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou doar uma grana para um fundo, e aí eu não preciso ficar mais por um dinheiro todo mês. Ele botou 350 milhões num fundo, né, para eles poderem fazer jornalismo só com os rendimentos. Aí eu explicando que a taxa de juros desse jeito só enriquece os ricos. 350 milhões é 45 milhões por ano. Moreira Salles, se estiver nos escutando, alguém da família... Bota 10 milhões aqui. O pessoal da Fórum está aceitando até muito menos, olha só. Mas é o seguinte, essa promoção é só por 24 horas. Isso é rápido. É pegar ou largar. Mas voltemos aqui ao Alibaba do Bolsonaro. Temos, então, a possibilidade de estar na ponta do iceberg desse problema. O crime é grave, gravíssimo, e o mínimo que ele pode ter cometido é peculato de 2 a 12 anos, mas nós temos possibilidade de ter corrupção, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, formação, quer dizer, organização criminosa, porque você tem mais de um sujeito envolvido nisso, ou seja, é gravíssimo.